A mãe nunca deixava a filha ir ao banheiro sozinha, quando o médico descobriu. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. O sinal marcando o início da aula havia acabado de tocar quando a professora Ana abriu o diário de classe e lançou um olhar em direção à fileira do fundo da sala do 8º B. Enquanto os alunos se acomodavam em seus lugares, ela ainda não tinha visto Clara se mover da porta de entrada. Clara, você não vai entrar na sala? Ana franziu a testa e perguntou, a voz firme mas sem dureza. A jovem professora era muito paciente, especialmente com alunos em situações delicadas. Clara continuava imóvel, as duas mãos apertando com força as alças da mochila, os olhos fixos no piso de ladrilhos cinzentos. Seu rosto estava pálido, os lábios cerrados, como se algo invisível a impedisse de dar um passo adiante. Alguns colegas começaram a cochichar. Camila, a amiga de Cacho sentada perto da janela sussurrou discretamente. De novo. Sempre nessa hora. Davi, o garoto mais bagunceiro, não conseguiu esconder o ar de confusão. Ué, mas ela não tinha pedido para ir ao banheiro? Por que tá parada aí igual uma estátua? Ana suspirou, aproximou-se da porta e perguntou em voz baixa. Clara, você está bem? Se precisar ir ao banheiro, vá. Eu já autorizei. Clara tremeu levemente, os lábios se moveram, mas nenhum som saiu. Seus olhos castanhos, profundos, estavam cheios de angústia. Ela permanecia ali, estática como uma estátua, os dedos apertando as alças da mochila até ficarem brancos. A sala começou a ficar mais agitada. Alguns riam baixo, outros trocavam olhares sugestivos. Aquela cena estranha não era novidade para ninguém. Foi então que, do lado de fora da janela do corredor, uma mulher de meia idade com o cabelo preto preso no alto e o corpo esguio, mas com um rosto tenso, apareceu. Era Márcia, a mãe de Clara. Filha, mamãe tá aqui. Vamos, vem com a mamãe. Márcia acenou, a voz tão suave que causava arrepios de tão fora do normal. A sala ficou em silêncio por um instante, depois voltou o burburinho quando todos perceberam que a mãe de Clara estava ali fora, esperando. Ana tentou manter a calma e se virou para Márcia. Dona Márcia, de novo isso? Ela só precisa ir ao banheiro. Márcia entrou na sala com um olhar desconfiado. Com licença, mas eu preciso acompanhar minha filha. Ela precisa de mim. Camila soltou um riso debochado e cochichou com as colegas próximas. Bebezinha, desse tamanho ainda precisa da mãe para levar no banheiro. Uma risadinha percorreu a sala. Davi fingiu embalar uma boneca, provocando o colega do lado. Clara só faz xixi com a mamãe do lado. Clara baixou a cabeça, as orelhas vermelhas, os olhos marejados. Seu corpo tremia como se fosse desmoronar. Ana tentou acalmar. Pessoal, silêncio. Isso não é motivo para zombar. Depois se voltou para Márcia, com tom firme e mais duro. Mas a senhora precisa entender que isso aqui é uma escola, não a casa de vocês. Isso está afetando a Clara mais do que a senhora imagina. Márcia cerrou os dentes e respondeu com voz cortante. Eu sei melhor do que ninguém do que minha filha precisa. Não permito que ninguém toque nela. Só eu. Seus olhos passaram pelos alunos cochichando e depois se fixaram em Ana como se todos ali fossem ameaças. Clara seguiu a mãe com passos rígidos, o olhar assustado. A turma observava, e os cochichos só aumentavam. Aquela cena se repetia semana após semana. Sempre perto do recreio, Clara começava a respirar com dificuldade, as mãos apertando a barra da blusa. O suor escorria pela testa, mesmo com o clima ameno da primavera em São Paulo. Enquanto os colegas iam em grupos ao banheiro, ela permanecia encolhida no canto da carteira, desviando o olhar. Davi, que já tinha reparado várias vezes, um dia perguntou diretamente. Ô Clara, o que cê tem? Medo do banheiro? Viu fantasma lá dentro, é? Clara não respondeu, apertou a mochila com força, os olhos vermelhos de tanto segurar o choro. Ao lado, Camila soltou uma risada amarga. Não é medo do banheiro não. É medo de ficar longe da mãe.
Aposto que a mãe é o banheiro portátil dela. Todos caíram na gargalhada. Clara cobriu o rosto com as mãos e saiu correndo para o corredor, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ana ficou parada, observando, o coração apertado. Ela sabia que aquilo não era apenas ansiedade comum. Mas Márcia, a mãe superprotetora, sempre impedia qualquer tentativa de aproximação da escola. Nas reuniões de pais, Márcia aparecia sempre com um sorriso frio nos lábios e uma fala mansa, mas ameaçadora. Eu conheço a lei. Tenho o direito de decidir tudo o que envolve a saúde e o psicológico da minha filha. Quem se meter, eu processo. O diretor Jorge Martins até tentou dialogar, mas Márcia era inflexível. E o caso continuava parado. Alguns alunos começaram a evitar Clara. Sua estranheza e comportamento incomum fizeram com que passassem a tratá-la como uma aberração. Davi comentou com os colegas na cantina. Ontem vi a mãe da Clara levando ela pro banheiro e ainda ficou vigiando igual guarda de fronteira. Sinistro. Camila completou, com um olhar sarcástico. Até cachorro e gato fazem xixi sozinhos. Ela com 14 anos e ainda sendo seguida assim, que vergonha. Os boatos se espalharam rápido pela escola. Onde fosse, Clara ouvia cochichos pelas costas. Olha lá, a do 8º B que usa fralda. Deve ter alguma doença vergonhosa, por isso a mãe não desgruda. Olha a cara dela, parece que vai chorar toda hora. Clara foi se fechando cada vez mais. Seu rosto estava abatido, os olhos fundos pela falta de sono. Ela sentia medo quando se aproximava a hora do intervalo, medo de entrar no banheiro, medo dos olhares curiosos, medo da própria mãe. Mas Márcia não percebia. Ela acreditava piamente que a única forma de proteger a filha era não deixar ninguém chegar perto, nem permitir que Clara ficasse sozinha nem por um segundo. Nas madrugadas, Clara se encolhia na cama, ouvindo a voz da mãe sussurrar ao pé do ouvido. Não se afasta da mamãe, meu amor. Lá fora só tem gente ruim. Eu nunca vou deixar ninguém te machucar de novo. Mas justamente essas palavras mergulhavam Clara ainda mais num medo sem nome. Um ciclo que parecia não ter fim. Naquele dia, o pátio da escola estava escaldante, o sol queimava o chão de ladrilhos vermelhos. O sinal do recreio soou e os alunos correram para fora da sala, aos gritos e gargalhadas. Clara ficou sentada, as mãos apertando a mochila, os olhos fixos no relógio da parede. Sentia a parte inferior da barriga latejar, um incômodo crescente, como se algo pesasse dentro dela. Mas Márcia ainda não havia chegado. A professora Ana se aproximou, com suavidade. Clara, você está bem? Se quiser ir ao banheiro, vá agora. Sua mãe deve estar chegando já. Clara balançou a cabeça, o rosto pálido. O suor escorria pelas têmporas, a garganta seca. Engoliu em seco, tentando aguentar. Os cochichos já ecoavam no corredor. Camila encostou a mão no ombro de Davi, rindo baixinho. Vamos ver se a mãe dela chega a tempo hoje. Davi olhou o relógio, fez uma careta. Já tá atrasada. Capaz da Clara evaporar ali mesmo. Clara se curvou sobre a carteira, a respiração acelerada, a visão turva. O celular de Ana tocou. A professora atendeu e, após ouvir do outro lado, franziu o senho. A mãe da Clara está presa no trânsito. Pediu para eu ficar de olho nela. Ana se virou e viu o rosto de Clara completamente pálido. Não dá, você precisa ir ao banheiro agora, não precisa esperar sua mãe. Clara começou a chorar, as lágrimas escorrendo, os lábios tremendo. Não. Não pode. A mamãe disse para esperar. Outra aluna, Inês, de cabelo castanho e curto, olhou a cena e comentou. Ah, vai logo, não tem nada demais para ter tanto medo assim. Mas Clara só balançava a cabeça, chorando sem parar. Nesse momento, uma dor aguda cortou seu ventre. Ela levou as mãos à barriga, o rosto lívido. Diante dos olhares atonitos dos colegas, uma mancha escura começou a se espalhar em sua saia do uniforme, pingando no chão de ladrilho. Risadas estouraram do canto da sala. Davi gritou.
Vixe, mijou na roupa mesmo. Camila segurava o riso, sacando o celular para gravar. Meu Deus, 14 anos e fazendo xixi na frente da escola, olha isso, olha isso. Alguns alunos cobriam a boca para rir, outros pareciam chocados, mas ninguém se aproximava. Ana ficou paralisada por um segundo e então correu até Clara. Clara, tudo bem, vamos levantar. Mas Clara já tinha desabado no chão, cobrindo o rosto com as mãos, soluçando no meio do pátio lotado. O celular de Ana tocou novamente. Ela atendeu, irritada. Dona Márcia, sua filha acabou de... Antes que pudesse terminar, Márcia apareceu, o rosto rubro, empurrando os alunos para o lado enquanto corria até Clara. Filha, mamãe chegou. Meu Deus, eles te forçaram a ir sozinha, não foi? Monstros! Ela se jogou sobre Clara, limpando suas lágrimas e gritando como se a filha tivesse sido atacada. O pátio inteiro parou. Todos os olhares se voltaram para as duas. Alguns alunos já filmavam tudo com seus celulares. Sussurros se espalharam por todos os lados. Que tem a mãe dela, hein? Olha lá, Clara fez xixi na roupa mesmo. Cara, esse vídeo vai bombar no grupo, vou morrer de rir. Márcia levantou Clara nos braços, os olhos cheios de fúria. Eu avisei. Não deixem minha filha sozinha. Querem vê-la morrer de vergonha, é isso? Ana recuou, atônita, sem saber o que dizer ou fazer. Depois daquele dia, o vídeo de Clara urinando no pátio da escola foi publicado no grupo de redes sociais dos alunos. Os comentários de deboche se multiplicaram. Bebê de fralda versão ensino fundamental chegou. Precisa da mãe para ir no banheiro kkkk. 14 anos e mija nas calças. Sem comentários. Clara soube da postagem. Aterrorizada, trancou-se no quarto. Não comeu, não falou com ninguém, não abriu a porta durante 3 dias seguidos. Márcia ficou sentada do lado de fora, com olheiras profundas de tantas noites sem dormir. Espantava os vizinhos curiosos e gritava ao telefone com o diretor. Eu proíbo qualquer um de comentar sobre isso. Quem se meter com minha filha, eu processo. O diretor Jorge Martins franziu a testa, impaciente com a situação. Convocou uma reunião de emergência com a professora responsável e a enfermeira da escola. Isso não pode continuar. A Clara precisa de apoio psicológico, disse Ana. Mas Márcia se recusava a colaborar. Rejeitava todas as sugestões de levar Clara ao psicólogo. Apresentava 1000 justificativas. Minha filha só precisa de mim. Ninguém tem o direito de tocar nela, muito menos esses médicos. A escola inteira começou a comentar. Alguns pais ficaram indignados ao saber que seus filhos estudavam na mesma sala que Clara. Essa menina tem sérios problemas psicológicos. A escola não vai fazer nada? E se for perigoso? Quem vai se responsabilizar? Márcia passou a ser vista como uma presença incômoda por muitos. Ainda assim, ela seguia firme, protegendo Clara de forma extrema. À noite, no pequeno apartamento, Clara permanecia encolhida em um canto do quarto, enquanto a sombra da mãe sentada ao lado da cama não saía de perto. A voz de Márcia sussurrava sem parar. Não se preocupe, mamãe não vai deixar ninguém te tocar. Lá fora só tem gente ruim. Mas eram exatamente essas palavras que deixavam Clara ainda mais apavorada, ainda mais angustiada. Ela arfava só de pensar na possibilidade de se afastar da mãe, de entrar sozinha no banheiro, de encarar os olhares dos colegas. Do lado de fora, Márcia trancava a porta, os olhos úmidos, murmurando. Eles não entendem. Ninguém entende. Nos dias seguintes ao incidente no pátio, o clima na sala 8B era de tensão, fofocas e olhares de curiosidade. Os alunos murmuravam, os professores estavam apreensivos, e Márcia seguia construindo seus muros em torno da filha. Certa manhã, durante a aula de orientação, a professora Ana entrou com um semblante sério. Chamou Clara para ir à enfermaria junto com os outros alunos para o exame de saúde de rotina. Márcia já esperava no portão da escola, com o olhar desconfiado de sempre.
Mas dessa vez, sua presença incomodava visivelmente toda a direção. O diretor Jorge Martins estava perto da enfermaria. Ele se virou para Ana e murmurou: Professora Ana, precisamos resolver isso de vez. Não dá para deixar que uma mãe interfira nos exames escolares. Ana assentiu e se dirigiu até Márcia, tentando manter um tom calmo. Dona Márcia, hoje é o dia da avaliação de saúde geral dos alunos. De acordo com o regulamento, apenas funcionários da escola podem estar presentes. Márcia apertou com força a alça da bolsa, os olhos brilhando de raiva. Eu não saio de perto dela nem por um segundo. Eu sei muito bem o que vocês estão tentando fazer. Ninguém toca na minha filha. Clara estava escondida atrás da mãe, as mãos agarradas na barra da blusa, o olhar tomado de pânico. A enfermeira-chefe Helena, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos atentos, saiu da enfermaria com expressão firme. Dona Márcia, eu sou a responsável pelos exames. Posso garantir que o procedimento é sério, com supervisão de professores. Mas se a senhora continuar a impedir, vou ter que fazer um relatório e encaminhar às autoridades competentes. Márcia sorriu com frieza. Eu processo todo mundo. Conheço meus direitos. Se alguém ousar tocar na Clara, eu juro que não deixo barato. O tom da discussão foi aumentando. Alunos curiosos começavam a olhar em direção ao corredor. Alguns professores se aproximaram. Ana tentou apaziguar. Dona Márcia, é um procedimento obrigatório. Se a senhora não colaborar, a escola vai ter que tomar providências mais severas. Márcia gritou, empurrou a porta da enfermaria e entrou com tudo, gritando e se posicionando à frente de Clara. Ninguém toca na minha filha. Ninguém toca. O diretor Jorge se aproximou, com voz tensa. Chega, Márcia. Se a senhora continuar com isso, seremos obrigados a acionar o conselho tutelar. Todo o corredor ficou em silêncio absoluto. Márcia olhava ao redor, trêmula, os olhos cheios de medo e revolta. Ela abraçava Clara com força, murmurando: Vocês não entendem. Ninguém entende. Clara se encolheu no colo da mãe, os olhos vermelhos, o corpo todo tremendo. Diante da situação, a enfermeira-chefe Helena suspirou, puxou Ana e o diretor para um canto e falou em voz baixa: Precisamos fazer um relatório. Suspeito de indícios. O Sr. Jorge assentiu e decidiu convocar uma reunião de emergência. A escola começou a reunir documentos e entrou em contato com o órgão de saúde independente. A notícia se espalhou, e muitos professores expressaram preocupação. Na sala dos professores, o professor Tiago de Educação Física balançava a cabeça. A menina claramente tem problemas psicológicos, e a mãe dela age como se alguém fosse assassinar sempre que tentam ajudar. A professora Marta de Música comentou: Ouvi dizer que quando era pequena, Clara passou por algo muito sério na pré-escola. Não sei se tem a ver. Os comentários aumentavam. Foi quando um homem de meia idade, com corpo roliço e vestindo um antigo uniforme de segurança, apareceu no portão da escola. Seu nome era Toninho, ex-segurança da pré-escola onde Clara estudou aos 4 anos. Ele marcou encontro com a professora Marta, o olhar cheio de inquietação. A senhora ainda lembra da Clara? Aquela menininha que agora estuda aqui. Preciso contar uma coisa. Marta se espantou. Seu Toninho? O que aconteceu? Toninho olhou ao redor, abaixou a voz. Naquela época, Clara foi levada às pressas para o hospital depois de uma consulta de rotina. Dizem que foi um acidente e mais parece que teve a ver com. Marta ficou paralisada. Como assim? O senhor tem certeza? Toninho assentiu, o rosto pesado. Eu era só segurança, não sei detalhes. Mas vi a ambulância levar Clara, e a mãe dela desmaiou chorando. Depois disso, a família ficou em silêncio total, ninguém ousava perguntar. Marta imediatamente relatou ao diretor Jorge. A informação levou o diretor a acionar o órgão de saúde independente e solicitar uma avaliação própria de Clara.
A médica designada foi Alessandra, psicóloga infantil experiente, conhecida por seu rigor e sensibilidade. No dia da visita de Alessandra à escola, o clima era sufocante. Assim que viu a doutora, Márcia correu para barrá-la. O que vocês querem agora? Ninguém vai separar minha filha de mim. Alessandra manteve a calma. Preciso conversar com a Clara a sós. É uma exigência do órgão de saúde. Márcia caiu no chão, chorando e fingindo desmaiar na frente da escola, gritando. Eles querem levar minha filha. Estão machucando ela. Ninguém toca nela. Alunos e pais se aglomeraram, cochichando e apontando. Aquela mulher perdeu a cabeça. Que pena dessa menina. Isso é loucura. O diretor Jorge teve que chamar os seguranças para manter a ordem e afastar Márcia do portão da escola. Clara foi levada para uma sala reservada. Tremia, os olhos cheios de pavor. Alessandra se sentou em frente, com suavidade. Clara, vai ficar tudo bem. Só quero conversar com você. Clara falou baixinho. Cadê minha mãe? Ela tem que estar aqui. Alessandra sorriu, tentando acalmar. Sua mãe está esperando lá fora. Agora, você pode me contar o que te assusta tanto? Clara se encolheu, desviou o olhar, mas de repente começou a chorar convulsivamente. Entre soluços, murmurou. Da última vez, o médico me machucou e mamãe disse que eu não podia contar para ninguém. Alessandra ficou paralisada, o coração apertado. Ela anotou rapidamente, a voz tremendo. Você lembra o que aconteceu? Quem te machucou? Clara balançou a cabeça, lágrimas escorrendo, só conseguia soluçar. Alessandra finalizou a sessão com uma conclusão preliminar. Clara apresenta sintomas graves de transtorno de estresse pós-traumático. É urgente investigar os registros médicos dela quando era pequena. A informação chegou rapidamente à diretoria. Uma investigação mais profunda foi iniciada. A máscara do passado estava prestes a cair, e aquilo que Márcia escondeu por tantos anos e não podia mais ser encoberto. A reunião da diretoria aconteceu naquela mesma tarde, com um ar tão denso que mal se respirava. O diretor Jorge Martins estava à cabeceira da mesa, tamborilando os dedos na madeira gasta com inquietação. Ao seu lado, a professora Ana, a enfermeira-chefe Helena e a psicóloga Alessandra. Não podemos ignorar o depoimento da Clara. Disse Alessandra, a voz firme, mas os olhos carregados de dor. A menina apresenta sinais claros de trauma severo. Eu recomendo uma investigação urgente dos registros médicos da infância dela. Helena assentiu. Eu também suspeitava havia tempo. Mas a mãe dela sempre interferia, impedia qualquer exame. Desta vez, temos que ir até o fim. O diretor Jorge suspirou, olhando para o calhamaço de documentos sobre a mesa, pensativo. Mas o Hospital Infantil Santa Luzia, onde Clara foi atendida na época, e não colabora. Se recusaram a fornecer qualquer informação, alegando que os arquivos são antigos demais e de difícil acesso. Isso é encobrimento. Alessandra disse entre os dentes: conheço bem esse tipo de desculpa. Estão escondendo alguma coisa. Ana interveio, preocupada. Ouvi a professora Marta dizer que um antigo segurança, chamado Toninho, presenciou o caso da Clara na pré-escola. Ele pode ter alguma pista. Jorge assentiu. Localizem ele. Precisamos de todos os fragmentos dessa história. No dia seguinte, Toninho foi convidado a comparecer à escola. O velho segurança brasileiro sentou-se numa cadeira, torcendo o boné velho entre as mãos, o rosto marcado por angústia. Lembro perfeitamente daquele dia. Clara tinha só 4 aninhos. Foi levada para a enfermaria depois de uma consulta de rotina. Logo em seguida, chegou a ambulância. A menina foi levada com sangramento. Helena franziu o senho, indignada. Sangramento? Meu Deus! Toninho confirmou. Sim. Vi com meus próprios olhos o sangue manchando o uniforme dela. A mãe, a dona Márcia, desmaiou várias vezes, gritava sem parar.
Não sei que médico atendeu aquele dia, mas ouvi dizer que foi o Dr. Fernando Moreira, um pediatra experiente. Alessandra empalideceu ao ouvir o nome. Fernando Moreira? Ele é renomado no meio, mas já foi alvo de várias denúncias de pais por condutas suspeitas. Por que ninguém investigou isso? Jorge balançou a cabeça, desolado. O hospital abafou tudo. A família de Clara chegou a abrir queixa, mas depois, o processo sumiu. Desde então, Márcia se fechou completamente, vive em modo de alerta. Toninho acrescentou. Meses depois, fui transferido. Quem perguntava sobre a Clara era silenciado. Alessandra respirou fundo, com os olhos cheios de determinação. Vou tentar localizar enfermeiras da época, pessoas que estavam de plantão naquele dia. Precisamos da verdade. De fato, após muito esforço, Helena conseguiu encontrar Dona Carmen, uma enfermeira aposentada que trabalhou no hospital. Carmen, já com mais de 60 anos, cabelos grisalhos, magra mas com olhar penetrante, recebeu a equipe em sua pequena casa na zona oeste de São Paulo. Dona Carmen abriu um antigo caderno de plantão, as páginas já amareladas. As mãos tremiam ao folheá-las. Aqui está. No plantão daquele dia, anotei tudo. Menina chamada Clara M. Foi levada ao pronto-socorro com laceração no períneo. Causa provável, lesão provocada por instrumento ginecológico durante o exame. Helena ficou em choque. Meu Deus, só com 4 anos e já. Dona Carmen assentiu, os olhos marejados de tristeza. Eu me lembro bem. A Márcia, mãe da menina, chorava desesperada, ameaçava processar o hospital. Mas depois, alguém da diretoria veio conversar. Disseram que, se ela levasse o caso adiante, isso prejudicaria a reputação da instituição. E então, o prontuário sumiu, a denúncia foi ajustada. Alessandra apertou os punhos, a voz embargada. Foi o Fernando Moreira quem causou isso? Dona Carmen ficou em silêncio por alguns segundos e depois assentiu lentamente. Ele já tinha sido alvo de outras reclamações por parte dos pais. Mas sempre teve quem o protegesse. O caso da Clara foi só mais um entre tantos. Helena virou-se para Jorge. Temos motivos suficientes para pedir a reabertura da investigação. Isso não pode continuar enterrado. O diretor assentiu, decidindo formalizar uma denúncia oficial. A informação logo foi encaminhada às autoridades competentes. Enquanto isso, Márcia ficava cada vez mais tensa e controladora com Clara. Trancou a porta do quarto, não permitia que a filha saísse, principalmente após saber que a doutora Alessandra pretendia continuar com o acompanhamento psicológico. Clara permanecia encolhida na cama, o olhar perdido no teto. A voz da mãe, do lado de fora da porta, soava tensa, entre o desespero e o pânico. Não se afaste da mamãe, meu amor. Lá fora só tem gente ruim. Mamãe não vai deixar que ninguém te machuque de novo. Mas aquela superproteção sufocante só fazia Clara mergulhar ainda mais em um estado de exaustão e colapso emocional. Os vizinhos começaram a notar. Dona Lúcia, que morava ao lado, desabafou com uma conhecida. Faz dias que não vejo a menina Clara sair de casa. A luz do quarto fica acesa a noite inteira, e às vezes dá para ouvir choro. Dá uma pena. A denúncia chegou à polícia e aos profissionais de saúde mental. Uma operação de intervenção obrigatória foi organizada. Naquela manhã, a equipe de segurança, a doutora Alessandra e um grupo de apoio psicológico chegaram ao prédio onde morava Márcia. A porta estava trancada, as cortinas fechadas. Alessandra bateu com firmeza, a voz decidida. Dona Márcia, abra a porta. Estamos aqui por ordem das autoridades, para verificar o estado de saúde da Clara. De dentro, a voz de Márcia gritou. Ninguém vai tocar nela. A polícia teve que arrombar a porta. Quando entraram, a cena chocou a todos. Clara estava deitada na cama, semi-inconsciente, o rosto pálido por falta de sono e desnutrição. Márcia a segurava com força, em lágrimas. Os vizinhos se aglomeravam no pátio do prédio, cochichando. Ela realmente trancou a menina em casa.
Ouvi dizer que a Clara não come há dias. A imprensa apareceu logo em seguida, e o caso ganhou ampla cobertura. Márcia foi duramente criticada, sendo chamada de uma mãe controladora doentia. Durante uma coletiva de imprensa, um repórter disparou com indignação: "O que a senhora tem a dizer por manter sua filha em cárcere privado? Por tratá-la como uma prisioneira?" Márcia, com o rosto lívido e os olhos vermelhos de tanto chorar, respondeu apenas: "Se vocês tivessem visto sua filha sangrando entre as pernas numa mesa de cirurgia, vocês também não deixariam mais ninguém encostar nela." A sala ficou em silêncio absoluto. Ninguém mais zombava. Só restava o peso de uma dor que nunca havia sido curada. A polícia e a equipe de apoio psicológico tiveram muito trabalho para tirar Clara daquele apartamento escuro, onde por dias ela viveu trancada, sufocada pelo controle total da mãe. Clara foi colocada em uma maca. O rosto abatido, os olhos fundos por noites sem dormir e o estresse constante. A doutora Alessandra, enquanto a examinava, murmurou: "A menina está em coma leve por exaustão extrema e estresse agudo. Precisa ser levada ao hospital imediatamente." Márcia correu desesperada tentando impedi-los. "Não. Vocês não podem levá-la. Eu sou a mãe. Só eu posso protegê-la." Um dos policiais, Lúcio, interveio com firmeza: "Dona Márcia, por favor, se acalme. Estamos cumprindo uma ordem das autoridades de saúde. A Clara precisa de atendimento médico." Márcia se debatia, os olhos alucinados. "Ninguém vai tocar nela. Vocês são todos monstros." A doutora Alessandra encarou, com voz baixa, mas firme, um misto de empatia e firmeza: "Eu entendo a dor da senhora. Mas essa forma de proteção está destruindo sua filha. É hora de deixar os especialistas ajudarem." Sob escolta policial, Clara foi levada à ambulância. Márcia se deixou cair na calçada, cobrindo o rosto com as mãos, chorando em silêncio, enquanto os vizinhos observavam e comentavam: "Que tristeza, coitada da menina. Essa mãe surtou de vez." Mas, pensando bem, também é de partir o coração. A notícia se espalhou por toda a cidade. Os portais de internet estampavam manchetes: "Menina de 14 anos é mantida em cárcere pela mãe após trauma infantil. Caso choca São Paulo. Clara M., o horror escondido por uma década vem à tona." No hospital, Clara passou a ser acompanhada por médicos e psicólogos. Ela ainda não tinha recuperado a consciência completamente, mas seus sinais vitais estavam estáveis. A doutora Alessandra e a enfermeira Helena ficaram de plantão, trocando impressões. "Essa menina precisa de tratamento psicológico intensivo. Traumas assim, se não tratados, podem deixar sequelas irreparáveis." Helena assentiu, o olhar sério. "Já enviei um relatório completo à delegacia. Eles estão revendo todo o histórico médico da Clara. Desta vez, ninguém vai conseguir esconder nada." Em paralelo, o Hospital Infantil Santa Luzia, onde Clara foi atendida aos 4 anos, finalmente cedeu à pressão da imprensa e das autoridades. A enfermeira aposentada, Dona Carmen, trouxe consigo um caderno antigo de registros. Ao folhear as páginas amareladas, encontrou a anotação: "Aqui está. No dia tal, Clara M. foi internada com diagnóstico de laceração no períneo. Suspeita de lesão causada por instrumento ginecológico durante exame clínico. O médico responsável, o Dr. Fernando Moreira." A doutora Alessandra apertou os papéis entre os dedos, os olhos inflamados de indignação. "Fernando Moreira, esse homem vai ter que pagar." Quando foi abordado por jornalistas, Fernando Moreira manteve a calma, chegando a esboçar um sorriso irônico. "Segui todos os protocolos médicos. Acidentes acontecem. Vocês vão tentar manchar o nome de um médico com décadas de carreira?" Mas suas justificativas não tinham mais peso diante do volume de provas e testemunhos que vinham à tona. Na escola, o diretor Jorge Martins convocou uma coletiva de imprensa de emergência e declarou: "Apoiamos totalmente a investigação das autoridades. A saúde e o bem-estar dos nossos alunos estão acima de tudo.
Pais que antes criticavam Clara começaram a se compadecer. Nos grupos de responsáveis, surgiram desabafos. Nunca imaginei que ela tivesse passado por algo tão cruel. Entendo por que a mãe dela se tornou tão obsessiva. É uma vítima de uma sequência terrível de erros. Enquanto isso, Márcia foi convocada para prestar depoimento. Sentada na sala de interrogatório, com as mãos trêmulas e os olhos vermelhos, disse com voz rouca: "Eu só queria proteger minha filha. Vocês não sabem. Naquele dia, o sangue escorrendo entre as pernas dela. Eu nunca mais consegui deixar ninguém tocar nela." O policial Lúcio falou com calma. "Entendemos o seu medo. Mas o que a senhora fez só agravou tudo. Agora é hora de trazer a verdade à luz." Márcia baixou a cabeça, chorando silenciosamente. O caso rapidamente passou a ser investigado em maior profundidade. Outras vítimas que haviam denunciado o médico Fernando Moreira começaram, pouco a pouco, a se pronunciar, rompendo o muro de silêncio que perdurava há tantos anos. No hospital, Clara começava a se recuperar fisicamente, embora seu estado emocional ainda fosse frágil como vidro. Numa tarde, ela abriu os olhos, olhou ao redor o quarto todo branco, e encontrou o olhar sereno da doutora Alessandra. "Quem é você?" Clara perguntou baixinho, a voz rouca. Alessandra sorriu, apertando de leve sua mão. "Sou a pessoa que te ajudou a sair da escuridão. Agora você está segura, Clara." Os olhos da menina se encheram de lágrimas, refletindo uma pequena centelha de esperança depois de tanto tempo mergulhada no medo. No corredor do hospital, Márcia estava sentada em silêncio na cadeira de espera, o rosto abatido, o olhar perdido. Apesar das críticas e da investigação, ela só conseguia repetir uma frase: "Eu só queria proteger minha filha." Mas, no fim, a verdade já não podia mais ser escondida. E a sociedade começava a enxergar o drama por trás de um medo que, por tanto tempo, foi tratado como exagero. Quando veio à tona a informação de que Clara havia sofrido uma lesão grave aos 4 anos, a opinião pública entrou em choque. Os principais jornais estamparam manchetes bombásticas. Menina de 4 anos sofre laceração no períneo possivelmente causada por erro médico, verdade encoberta por uma década. Médico veterano Fernando Moreira envolvido em denúncias de abuso de autoridade, ou novas queixas surgem. No hospital onde o caso ocorreu, o silêncio institucional foi, enfim, rompido. Jornalistas se aglomeraram em frente ao portão, câmeras e microfones apontados para cada médico e enfermeiro que saía. Entre eles, uma mulher de meia idade, com cabelos grisalhos escondidos sob um gorro de pano e um olhar profundo, era Dona Carmen, a enfermeira aposentada que testemunhara tudo. Os repórteres se aproximaram imediatamente, disparando perguntas. "Dona Carmen, a senhora confirma que o caso de Clara M. é verdadeiro? O prontuário foi destruído? O doutor Fernando Moreira já havia sido denunciado antes. Por que ele continuou exercendo?" Dona Carmen franziu a testa, respondeu com a voz rouca: "Eu contei a verdade às autoridades. O que aconteceu com Clara não foi acidente. Alguém tentou abafar tudo." O depoimento de Dona Carmen se tornou combustível para destruir a fachada de prestígio que Fernando Moreira e o hospital haviam construído ao longo dos anos. A direção do hospital tentou se explicar em uma coletiva, mas ninguém mais acreditava nas desculpas vazias. Enquanto isso, a polícia e os investigadores apertavam o cerco. Vasculharam arquivos antigos, interrogaram testemunhas. Um retrato sombrio começou a emergir. Ao longo de quase 2 décadas, Fernando Moreira fora denunciado por dezenas de pais por condutas negligentes, e até suspeitas de abuso durante atendimentos infantis. Graças às suas conexões e prestígio no meio médico, sempre escapara impune. A doutora Alessandra, que acompanhava psicologicamente Clara, analisava os documentos fornecidos pelas autoridades, com um olhar gélido. "Ele tem que pagar. Não apenas por Clara, mas por todas as crianças que ele feriu." No hospital, Clara ainda estava na ala de recuperação. Embora sua saúde física estivesse melhorando, sua fragilidade emocional permanecia. Márcia foi autorizada a visitar a filha sob supervisão da equipe médica. Ao entrar no quarto e ver Clara tão magra,
com olheiras profundas, ela desabou em lágrimas. Meu amor, me perdoa, eu só queria te proteger. Clara virou o rosto, evitando o olhar da mãe. Já não chorava como antes, mas o medo ainda transparecia em cada respiração. Do lado de fora, Alessandra comentou com a enfermeira Helena. Precisamos afastar Clara desse controle doentio o quanto antes. A Márcia também precisa de ajuda psicológica, mas Clara deve ser tratada de forma separada. Helena assentiu, com o olhar cheio de empatia. Nunca vi uma mãe tão tomada pela obsessão. Mas essa obsessão virou uma faca de dois gumes. As notícias continuavam a se espalhar. Outras vítimas começaram a surgir. Entre elas, uma mulher jovem chamada Natália, que fora paciente infantil de Fernando Moreira há 15 anos. Natália apareceu numa coletiva de imprensa, o olhar firme apesar das marcas da dor. Eu fui examinada por ele quando tinha 5 anos. Ele tocou minhas partes íntimas. Naquele dia, senti tanta dor que desmaiei. Minha família também tentou denunciar, mas fomos ameaçados, e o processo desapareceu. Vivi assombrada durante anos. Mas agora, não vou mais me calar. O relato de Natália gerou uma nova onda de revolta. As redes sociais explodiram. A polícia emitiu imediatamente um mandado de prisão para Fernando Moreira. Ao ser detido, ele ainda mantinha uma expressão fria e arrogante, mas a leve tremedeira nos cantos da boca o traiu. Jornalistas se aglomeraram, microfones apontados. O senhor se arrepende? O que tem a dizer às dezenas de vítimas? Sabe que a família de Clara está em colapso por sua causa? Fernando permaneceu em silêncio, sendo conduzido para o carro da polícia. No hospital, ao ouvir a notícia, Clara estava sentada na cama, segurando com força o cobertor. Pela primeira vez em muitos dias, murmurou. Ele foi preso. Alessandra assentiu, segurando sua mão com delicadeza. Sim. Ele não pode mais te machucar. Agora você está segura. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas, mas com um brilho tênue de esperança. Enquanto isso, Márcia enfrentava uma enxurrada de críticas. A opinião pública se dividia, alguns a chamavam de mãe doente, outros demonstravam compaixão por sua dor distorcida. A imprensa buscava novas informações. Márcia não saía mais de casa, recolhida em seu pequeno quarto de pensão. Mas, todas as noites, seu murmúrio ecoava. Se vocês tivessem visto o sangue escorrendo entre as pernas da sua filha, vocês também nunca deixariam mais ninguém tocá-la. Aquela frase assombrava a sociedade, revelando o lado sombrio da medicina e os traumas que foram silenciados por tanto tempo. Mas agora, a verdade já não podia mais ser ocultada. E a jornada de cura, mesmo que tardia, finalmente começava. A prisão oficial do Dr. Fernando Moreira causou um verdadeiro abalo. Jornais, TV e redes sociais tratavam o caso de Clara como símbolo da impunidade e do encobrimento no sistema de saúde durante anos. Uma semana depois, a enfermeira Helena segurava o Jornal da Manhã e entregou-o, em silêncio, para Alessandra. O julgamento do Fernando é hoje. Você acha que a Márcia vai aparecer? Alessandra balançou a cabeça, o olhar carregado de tristeza. Ela não está em condições. E quanto a Clara, eu não quero que ela tenha que encarar aquele homem nunca mais. Do lado de fora, Márcia havia desaparecido da mídia por vários dias. Evitava os olhares julgadores da sociedade, encolhida em seu apartamento antigo. Mas, todas as noites, ela ficava olhando fixamente para uma foto de Clara ainda pequena, com lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto. No dia do julgamento, no Fórum Criminal de São Paulo, uma multidão se reuniu para acompanhar o caso. Do lado da acusação, várias famílias de vítimas estavam presentes, entre elas Natália, a jovem que teve coragem de depor. Do lado do réu, Fernando Moreira permanecia sentado em silêncio, o rosto frio, o olhar vazio. O advogado de Clara, um homem de meia idade chamado Sebastião, subiu ao púlpito. Minha cliente, a menina Clara M., foi gravemente ferida física e psicologicamente por um erro médico cometido pelo Dr. Fernando Moreira quando ela tinha apenas 4 anos de idade. A família tentou denunciar, mas tudo foi abafado.
O advogado de defesa rebateu. Meu cliente afirma que apenas seguiu os protocolos médicos. Acidentes acontecem. Todas as acusações carecem de provas concretas. Mas então, os documentos fornecidos pela enfermeira Carmen, somados aos depoimentos de outras testemunhas, começaram a revelar a verdade. Pais que haviam sido ameaçados, prontuários adulterados, um sistema de saúde que acobertava os seus, tudo veio à tona. Fernando Moreira abaixou a cabeça em silêncio. A indignação crescia do lado de fora do tribunal. No hospital, Clara permanecia deitada, alisando o cobertor com a ponta dos dedos, o olhar perdido no teto. A doutora Alessandra entrou e perguntou suavemente: Quer saber o que aconteceu no julgamento? Clara balançou a cabeça, os olhos vermelhos. Eu só queria minha mãe. Mas, minha mãe também me dá medo. Alessandra sentou-se ao seu lado, segurou sua mão. Você tem o direito de ter medo. Mas também tem o direito de estar segura, de viver como uma criança comum. No corredor, a enfermeira Helena observava o quarto com olhar apreensivo. Alessandra, esse caso é muito pesado. Tenho medo de que Clara nunca consiga sair da escuridão se não for bem cuidada. Alessandra assentiu. Eu não vou desistir. Clara merece viver uma vida diferente, longe de tudo isso. Nesse momento, Márcia apareceu discretamente na entrada do hospital. Usava um chapéu cobrindo o rosto, o corpo magro e abatido. Nas mãos, segurava uma foto de Clara aos 4 anos, os olhos marejados. Um segurança a interceptou. Desculpe, esta área é restrita. Márcia respondeu com a voz embargada. Eu sou a mãe da Clara. Só queria vê-la um pouquinho. O segurança hesitou, mas a deixou passar. Márcia ficou no corredor, olhando através do vidro do quarto. Ao ver Clara magra, com olhos vermelhos, sentiu uma dor profunda. Lágrimas escorriam silenciosamente por seu rosto. No tribunal, o julgamento se aproximava do fim. O promotor concluiu. Fernando Moreira abusou da posição de médico, foi negligente em seus atendimentos e causou danos irreparáveis. Solicitamos a pena máxima prevista em lei. A sala explodiu em aplausos. Ainda que a sentença final não tivesse sido proferida, a justiça começava a se desenhar. A notícia logo chegou ao hospital. A doutora Alessandra, ao ver a mensagem no celular, suspirou aliviada. Ele vai pagar pelo que fez. Clara perguntou baixinho. Ele não vai machucar mais ninguém, né? Alessandra apertou sua mão com firmeza. Não. Eu prometo. Do lado de fora, Márcia ainda observava a filha. Não entrou no quarto, apenas permaneceu ali, carregando no olhar toda a dor e o arrependimento. Dentro dela, as memórias do dia em que Clara foi internada, aos 4 anos, voltavam como pesadelos, o sangue entre as pernas da menina, os gritos, o desespero de ver a denúncia sendo abafada, tudo isso a transformou numa mãe obcecada, paranoica. Mas agora, ao ver sua filha tão frágil e temerosa diante da própria mãe, ela compreendeu que era hora de soltar as correntes. Ela colocou a foto de Clara pequena no banco da recepção e murmurou. Me perdoa. Eu não posso mais te prender. Você precisa viver, precisa sair desse medo. Então se virou e partiu, sua silhueta se perdendo no meio da multidão. A escuridão do passado ainda estava presente, mas um fio de luz começava a surgir no fim do caminho de Clara. 3 meses após o julgamento que condenou o médico Fernando Moreira a 18 anos de prisão, o clima sombrio ao redor da história de Clara começou a se dissipar. Embora os traumas emocionais ainda estivessem presentes, a verdade finalmente havia sido revelada e o responsável, punido. Clara agora morava no Centro de Apoio Psicológico Luz do Sol, uma instituição reconhecida na zona oeste de São Paulo dedicada a crianças e adolescentes em reabilitação emocional. O lugar era espaçoso, com salas cheias de luz natural, quadros coloridos nas paredes e áreas verdes que transmitiam tranquilidade. A doutora Alessandra continuava acompanhando pessoalmente o tratamento de Clara. Em vez de pressioná-la, seguia um processo lento, gentil, ajudando a menina a sair da concha do medo que a envolvia há anos.
Numa manhã ensolarada de primavera, Clara participou de uma sessão de arteterapia com outras meninas de sua idade. Ao redor, havia folhas de papel, pincéis, tintas, argila, ferramentas que permitiam expressar sentimentos sem a necessidade de palavras. Clara segurava um pincel, o olhar ainda hesitante. Ao lado dela estava Inês, a menina de cabelos cacheados, também participante das sessões. Inês inclinou a cabeça, sorriu suavemente. Você ainda não começou a pintar? Eu desenhei uma casa e aqui é o céu. Pinta o que quiser, tá? Clara respondeu baixinho. Eu não sei o que pintar. A doutora Alessandra se aproximou com doçura. Não precisa saber. Só precisa sentir. E deixar isso sair no papel, Clara. Clara hesitou, mas então levou o pincel à folha. Os primeiros traços eram tímidos e trêmulos, mas aos poucos, uma imagem começou a tomar forma, uma garotinha sozinha e, à distância, a figura de uma mulher de cabelos longos, sua mãe. Inês olhou para o desenho e disse em voz baixa. Essa é sua mãe? Ela parece triste. Clara sentiu, os olhos se enchendo de lágrimas. Alessandra não disse nada. Apenas segurou suavemente a mão de Clara, transmitindo calor e acolhimento. Foi a primeira vez, em muitos meses, que Clara teve coragem de expressar seus sentimentos através da arte. Nas sessões seguintes, Clara começou a participar de teatro mudo, uma técnica que ajudava as crianças a comunicarem emoções com o corpo. No início, ela ainda era retraída, ficava nos cantos. Mas, com incentivo do grupo e da equipe, passou a integrar as pequenas encenações. Em uma das dramatizações, Inês representava uma menina corajosa que saía da escuridão, e Clara era a sombra do medo. Quando Clara recuava até o fundo da sala, Inês estendeu a mão e disse: Você não precisa se esconder no escuro. Lá fora tem sol, tem vento e tem eu também. Clara parou por um momento, os olhos marejados, depois caminhou lentamente em direção à luz. A sala inteira aplaudiu, e a doutora Alessandra sorriu, orgulhosa. Aos poucos, os medos invisíveis de Clara começaram a ser desfeitos, um a um. 3 semanas depois, a doutora Alessandra decidiu dar um passo mais ousado. Chamou Márcia ao centro de apoio e conversou com firmeza. Dona Márcia, chegou a hora de permitir que a Clara tenha um pouco de autonomia. No tratamento, ela tem apresentado ótimos avanços. Mas se a senhora continuar presente em todos os momentos, ela nunca conseguirá sair da sua sombra. Márcia demonstrou confusão, os olhos marejando. Mas Alessandra suavizou o tom. Ninguém quer machucar a Clara. Mas a senhora também precisa aprender a soltar no momento certo. Hoje, deixe que Clara entre sozinha na sala de terapia. Esse é o primeiro passo. Márcia olhou, hesitante, pela janela de vidro e viu Clara no corredor, com um olhar apreensivo. Apertou as mãos, depois suspirou. Tudo bem. Eu vou tentar. Alessandra se aproximou de Clara com um sorriso e perguntou: Você quer entrar na sala sozinha hoje? Sua mãe vai esperar aqui fora, não vai entrar com você. Clara congelou, os olhos indecisos. Mas então ergueu a cabeça e respondeu com voz suave: Eu quero tentar. Márcia recuou lentamente, os olhos vermelhos, os lábios comprimidos. Clara entrou na sala, pela primeira vez sem a presença constante da mãe. Foi um momento que marcou uma virada decisiva em sua jornada de recuperação. Durante toda a sessão, Clara participou ativamente, riu com os colegas. Não se encolheu, não entrou em pânico. Ao final da aula, ao sair para o corredor e ver a mãe ali, Clara se aproximou e, pela primeira vez, disse de forma espontânea: Mãe, não precisa entrar. Eu quero ficar sozinha. Márcia ficou paralisada, os olhos entre o espanto e a emoção. Ela assentiu com a cabeça, trêmula, sem dizer nada. Mas dentro de si, algo se soltou, algo que por mais de 10 anos a havia mantido em um cárcere emocional. Ela está progredindo além do esperado. Obrigada, Alessandra. Alessandra sorriu, o olhar cheio de esperança. Não foi só por mim.
Foi a própria Clara que decidiu sair do medo. Em casa, Márcia também passou a frequentar um programa de apoio psicológico voltado a pais que sofreram traumas. Aos poucos, ela começou a aprender a deixar para trás os fantasmas do passado e permitir que a filha crescesse livre, como qualquer outra criança. Nos dias seguintes, Clara continuou adotando rotinas de autonomia e passou a entrar na sala de aula sozinha, cuidar de si mesma e até participar das excursões escolares com os amigos. Inês, sua amiga, sorriu ao vê-la subir no ônibus com o grupo. Viu só? Eu te disse que lá fora tem sol, tem alegria. Clara sorriu de volta. E eu quero ver muito mais disso. Naquela noite, em casa, Márcia observou a filha jantando alegremente, conversando animadamente ao telefone com amigas, e sentiu o coração leve como se tivesse tirado um peso de toneladas dos ombros. Ela segurou uma moldura antiga, uma foto de Clara aos 4 anos com as mãos trêmulas, mas então sorriu e guardou a foto na gaveta, como quem fecha uma porta do passado. A história de Clara é um lembrete profundo de que a dor, quando não é tratada da maneira certa, pode criar correntes invisíveis que aprisionam uma vida inteira. Que o amor, quando não vem acompanhado de compreensão e de desapego, pode se tornar a prisão mais assustadora de todas. Às vezes, proteger alguém que amamos não é segurá-lo com todas as forças, mas ter coragem de soltá-lo. Somente ao encarar a verdade e aprender a confiar, é que podemos sair da escuridão e encontrar a luz e a liberdade que nos pertencem por direito. Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.